Olá, bem-vindos ao Ecocidade, o programa que fala sobre ecologia, sustentabilidade e qualidade de vida. O assunto de hoje é a situação dos rios em São Paulo. Para isso, convidamos a diretora da Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, Stella Goldstein. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E também no programa o geógrafo e um dos criadores da iniciativa Rios e Ruas, Luiz Campos Júnior. Obrigada pela presença, Luiz. Obrigado, Carol. Luiz, Stella, São Paulo possui 186 bacias hidrográficas catalogadas pela Prefeitura, o que representa mais de 200 cursos de água. Em que situação esses cursos de água se encontram na capital? Bom, nós temos um problema gravíssimo ambiental e de qualidade de vida, que é o fato de que os nossos rios estão extremamente poluídos. E nós não temos lugares onde a população possa conviver com as águas, possa estar perto e usufruir do ganho de qualidade de vida, que é ter rios correndo pela cidade, a céu aberto, com vegetação e água limpa. Luiz? Na verdade, a gente também tem esses rios em condições nas mais variáveis. A gente tem, como você falou, mapeados e catalogados por volta de 300, acho que dão 286, 87 rios, cursos d'água, riachos, rios, ribeirões, etc. E dentro do município a gente vai ter eles em condições muito variadas. Na área mais urbanizada da cidade, eles estão canalizados e soterrados, uma canalização enterrada, né, que a gente chama de tamponados. E em outras condições também, às vezes canalizados em galerias sem cobertura, né, como, por exemplo, o Tamanduateí, que muita gente conhece, o Pinheiros, o Tietê. E nas áreas mais periféricas, canais mesmo sem galeria, então, às vezes, só retificados por máquinas, etc. E em condições, em geral, muito má condições. E para dar esse exemplo de que a Stella estava falando, que a gente não tem essa oportunidade de conviver com as águas, em geral a população tem repulsa pela maioria dos rios que tem na cidade, né? Pela condição em que eles ficaram. Então, por exemplo, o Pinheiros e Tietê, as pessoas falam do cheiro, falam das condições do rio e tal. Mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, o córrego da Aclimação, em que as pessoas desfrutam sem saber. O Lago da Aclimação é formado por esse córrego. O córrego do Sapateiro, por exemplo, forma o Lago de Ibirapuera. As pessoas desfrutam desse, né, num trecho onde esses riachos e essas águas foram tratadas e a população pode ter contato com ela. Né? Seria lindo de imaginar que o córrego do Sapateiro, por exemplo, saindo do Ibirapuera, depois de passar pelo lago, se ele estivesse limpo e aberto, e ao longo da Avenida Juscelino Kubitschek, por exemplo, nós pudéssemos acompanhar esse rio até ele chegar no Rio Pinheiros, porque ele é um afluente do Rio Pinheiros. Então, nós temos, na verdade, um sistema hídrico, ou seja, um conjunto de águas, nascentes, córregos, rios que são afluentes de outros tantos, lagoas, e nós temos, ao mesmo tempo, a estrutura urbana colocada nesse território. E a interação entre a cidade e as águas é que nós temos que trabalhar melhor. Nós temos ocupado as áreas muito próximas dos córregos, temos buscado eliminar as nascentes para construir em cima delas, colocado avenidas no fundo dos vales, deixado a habitação chegar até junto de rios, represas e, principalmente, nós temos lançado muita poluição nos nossos rios. Exatamente, Stella. Qual é a principal fonte de poluição dos rios, por exemplo, do Rio Pinheiros, né, que todo mundo conhece, do Rio Tietê? Essa poluição ela é bastante estudada já e bem caracterizada. No caso do Rio Pinheiros, todo o território que vem desde a Avenida Paulista, Doutor Arnaldo, Serra Corai, depois a região Vergueiro, e que desce em direção ao rio,
E depois, do outro lado, toda a região, Tabuão, Osasco, Embu, que vem na direção do Rio Pinheiros, é a área do que a gente chama a bacia hidrográfica do Rio Pinheiros. É a região que drena águas para o Rio Pinheiros. Quando chove, quando a água é infiltrada nos lugares onde ela consegue se infiltrar e que vai pelo subsolo. O que essa água carrega? Em cada córrego e chegando até depois o Rio Pinheiros. Primeiro, muito esgoto. E cerca de 70% da poluição que chega no Rio Pinheiros é esgoto, não coletado, ou coletado em alguns trechos, mas que não chega até a estação de tratamento. Outros, cerca de 30%, é o que a gente chama de poluição difusa, ou seja, lixo, má varrição de rua, óleo de carro, todo tipo de sujeira das ruas, que a cada vez que chove, a cada vez que tem um saquinho de lixo deixado na beira de um bueiro, vai pelo bueiro até o córrego mais próximo e dali vai descendo, poluindo aquele córrego até o Rio Pinheiros. Essa é a origem da má qualidade dos rios, da morte da toda a biodiversidade que poderia ter lá, do mau cheiro, da contaminação, da degradação urbana. Luiz, você já citou, né, alguns casos de rios, córregos canalizados e enterrados. Qual o impacto disso, né, para a nossa cidade e para os próprios rios mesmo? Bom, então, um primeiro impacto é até cultural, que quando você enterra um rio, ele não desaparece só da paisagem urbana, ele desaparece da lembrança das pessoas. Então, a gente que trabalha fazendo expedições, levando as pessoas para percorrer os cursos dos rios que são invisíveis, né? Inclusive, a gente encontra vários exemplos de pessoas moradores, etc., você vai perguntar, mas olha, o rio passa por aqui, não passa, ele passava por onde? Ele fala, não, aqui não tem rio. Aí você começa a puxar pela pessoa, mas a senhora mora aqui há muito tempo, a senhora mudou para cá quando, etc. Ah, não, na verdade tinha um rio. E aí você começa a resgatar a lembrança do rio até para quem já viu. A Estela acabou de citar aqui o sapateiro correndo embaixo da Juscelino Kubitschek. Eu que não sou tão velho assim, brinquei no sapateiro aberto, né? Eu estudei numa escola estadual, o Costa Manso, que ficava na beira do rio, e o rio já estava em obras para ser canalizado e para a construção da avenida, mas houve vários problemas ali, administrativos, etc. Então acabou ficando ali o material de construção, etc., a gente ia brincar ali, de esconde-esconde e tal, na beira do rio. O rio era uma presença. Era ali, para quem tem minha idade, que vivia naquele lugar, lembra dele ali, né? Não só dele, do Beraba também. A gente ia pegar peixinho no Beraba, hoje é a Avenida Hélio Pellegrino, para quem conhece, em São Paulo, que vai até próximo ao Parque de Ibirapuera também. A população nem imagina, né? Então, essa é uma característica, um impacto muito grande. Aí você fala, pô, mas isso é ambiental e tal? Não, mas se traduz em ambiental. Quando a pessoa, ela tem, a Estela também estava citando sobre a poluição difusa e, por exemplo, o lixo que a gente tem nas ruas de São Paulo. Quando a pessoa, ela ganha a consciência de que ela está andando sobre um curso de um rio que está lá embaixo, né, ela joga uma bituca de cigarro, uma embalagem, etc. Ela percebe imediatamente que ela está jogando no rio. Ela não está jogando na rua, ela está jogando no rio, porque o primeiro vento que levar para um bueiro, a primeira chuva, vai levar esse... Quando ela varre a calçada dela na direção Exatamente. Da rua, ela está joga levando sujeira para o rio. Para o rio também. Né? Quer dizer, essa questão da poluição difusa, eu acho que talvez seja a mais complicada de se controlar, né? Embora a gente tenha os 70% de esgoto que, por exemplo, a Estela falou que chega ao Rio Pinheiros, é enorme, um problema enorme. Mas a poluição difusa é ainda mais. Eu vou dar um exemplo assim que as pessoas entenderão rapidamente. Quem tem automóvel sabe que tem que trocar pneu de tantos em tantos meses. Esse pneu, ele desgasta, né, no asfalto. Então, você imagina
quanto de pó de pneu a gente produz por dia na cidade de São Paulo, com todo esse trânsito, etc., a quantidade da frota que circula em São Paulo. Bom, todo esse pó de pneu, toda essa borracha, ela vai ser levada para os córregos, para as galerias pluviais e vai atingir o Pinheiros, vai atingir o Tietê. Luiz, um estudo recente, muito impressionante, mostra que aumentou muito a carga de poluição nos rios que vem de poluição do ar. Nossa. A poluição do ar, dos automóveis, da poeira da cidade. Quando chove, fuligem, ela baixa. Baixa para onde? Para o solo e é lavada para os rios. Esse enxágue das ruas da cidade que as chuvas fazem leva a poluição para os rios. Leva a poluição para os rios. Então, uma coisa que é muito importante, está falando sobre essa questão, né, que é um problema muito complicado, diferente do esgoto, que teoricamente, se você consegue coletar todo o esgoto, ou a grande maioria desse esgoto, e levar para estações de tratamento, ou fazer tratamentos locais em pequenas bacias, ou até mesmo nas grandes estações que a gente tem, você controla o problema. A poluição difusa é muito mais complicado. Por isso é importante, isso às vezes é esquecido, você ter áreas permeáveis na cidade. Então, você utilizar dessas áreas, porque ela, de alguma forma, o solo consegue reter a vegetação onde está vegetado, ou o próprio solo, consegue reter parte dessa poluição difusa e a água que chega às galerias pluviais, aos riachos, etc., chega com melhor qualidade. Agora, quando tudo está cimentado, tudo está asfaltado, etc., você tem uma área, São Paulo, das maiores com certeza, as áreas contínuas e impermeabilizadas do mundo, né? Então, você imagina como que a água chega suja nesses rios. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Ecocidade e a situação dos rios de São Paulo. Até já! Voltamos com o Ecocidade, hoje falando sobre a situação dos rios de São Paulo. Aqui comigo, Estela Goldenstein, diretora da Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, e Luiz Campos Júnior, geógrafo e um dos fundadores do projeto Rios e Ruas. Luiz, conta um pouquinho para a gente dessa iniciativa, né? O que é o projeto Rios e Ruas, como ele funciona? Bom, o Rios e Ruas, eu trabalho com a questão dos rios invisíveis, digamos assim, da cidade de São Paulo, já vai fazer quase 25 anos, desde a época que eu era estudante. Eu fiz geografia aqui na Universidade de São Paulo, e um colega de curso, nem foi um professor, me contou um dia que São Paulo era uma cidade cheia de rios. E eu duvidei. Como em geral as pessoas costumam fazer quando eu também falo isso. E aí ele mostrou para mim e eu fiquei completamente encantado com essa história. E nunca mais me desgrudei dela nesses 20 e poucos anos. Esse meu colega, também geógrafo, José Pedro de Paiva Reis, ele hoje foi para outras áreas ambientais, trabalha com segurança ambiental e eu continuei nesse rumo. Mas até 2010 eu trabalhei muito com pesquisa, formação de professores, como professor antes, depois com formação de professores e com esse tema, mas mais no âmbito acadêmico. Em 2010, um amigo comum me apresentou ao arquiteto urbanista José Bueno e, como eu, também ficou encantado com essa história. E disse, bom, mas isso é uma questão que tem que ser levada para as ruas. Ela não pode ficar nesse âmbito acadêmico, nessa coisa que você está aí fechado nesse mundo e não levar para a população, não levar para as ruas, né? Que essa era a forma de trabalho dele, né? Com relação ao espaço. E aí é que nasce Rios e Ruas. Então, desde 2010... a gente fez uma primeira expedição, ele quis ver ao vivo isso, não, preciso botar o corpo nessa história, preciso sentir essa história. Vamos aí num rio que você conhece para
para me mostrar um rio invisível. Eu falei, olha, eu digo para todo mundo que não mais do que 250, 300 metros de distância de qualquer paulistano, não importa onde você está, vai haver um curso d'água, não é? E aí eu falei, bom, se a verdade é essa, eu não preciso escolher um rio para te levar. Vamos na sua casa e vamos procurar um que esteja próximo. E não fui desmentido. Na verdade, menos 200 metros de distância da casa dele, a gente encontrou as nascentes do Iquiririm. A partir daí, a gente tem reproduzido essa mesma primeiro encontro. A gente conversa sobre isso, leva as pessoas num passeio para ver essa realidade e depois volta a conversar para pensar o que podemos fazer a respeito disso. A população se choca? Num primeiro momento é muito interessante, porque assim as pessoas falam, pô, as pessoas vão ficar deprimidas, não é? Quer dizer, vão ver as condições que estão os rios, vão lá, você vai abrir um bueiro para mostrar, vai ver eles degradados, etc. Existe isso, existe um sentimento que até o José Bueno transmitiu naquele primeiro momento, que ele fala, pô, por que a gente fez isso? Por que a gente deixou chegar nessa situação? Como que a gente pensou a cidade para fazer com que acontecesse isso? Então é um primeiro momento chocante, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma esperança embutida nela, porque as pessoas já acharam que os rios desapareceram, que eles morreram, não existem mais. Quando elas descobrem que eles ainda existem, eles falam, bom, então a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Então isso mobiliza as pessoas, esse é o nosso trabalho, né, com relação a esse tema. Estela, e no caso da Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, quando que ela surgiu, como que funciona? Águas Claras do Rio Pinheiros surgiu há cerca de 5 anos. E o nome já diz, expressa o desejo. Nós queremos recuperar os rios da bacia do Rio Pinheiros, para que o Rio Pinheiros possa ser de novo um local vivo, aprazível e que traga para as pessoas um sentimento de pertencimento, de corresponsabilidade, de envolvimento com o ambiente urbano. Cuidar das águas, em realidade, é cuidar do conjunto do ambiente urbano, né? E o que a Águas Claras faz é justamente buscar discutir com governos, com a sociedade, com as empresas, novas estratégias para olhar os rios, os projetos que nós temos, os investimentos e pensar a recuperação do território que define aquelas águas. Porque nós não vamos ter rios de boa qualidade olhando unicamente para o próprio rio. E por isso os projetos vêm falhando, porque são projetos muito pontuais, muito específicos e que não olham para o conjunto da bacia hidrográfica. No caso do Rio Pinheiros, a gente já teve avanço nos últimos anos? Certamente que nós temos avanços, na medida em que, lentamente, vem sendo coletado o esgoto, mas é muito lentamente. E, provavelmente, nós precisamos de novas estratégias. Algumas delas começam a ser delineadas e já tiveram, inclusive, experiências favoráveis quando Estado e Prefeitura conseguiram trabalhar juntos, porque essa é fundamentalmente uma responsabilidade do poder público, para recuperar córregos. Então, nós temos bons exemplos de córregos que tiveram população que está em área de risco retirada e destinada para bons conjuntos habitacionais em áreas próximas. Tivemos também projetos ruins, mas temos bons exemplos. Nesses locais foi colocado coleta de esgoto, foi destinado uma área maior para a água, foi plantado um pouco de vegetação no entorno. E o resultado é fantástico de ver, porque você tem água de melhor qualidade. Mas são projetos que exigem não só uma boa articulação dos governos para executar, mas para manutenção, para envolvimento contínuo da população. A cidade nunca está pronta, ela é um organismo vivo e tem que ser continuamente bem gerenciado. Nós ainda não sabemos fazer isso. E, Luiz, seria possível a gente repetir, né, ações desenvolvidas em cidades europeias, como Londres, Paris, Praga, e como que isso seria possível aqui na cidade de São Paulo? Bom, primeiro, eu não coloco no condicional. Nós vamos fazer. Muito bom.
Porque não tem outra opção. A verdade é essa. Quer dizer, por que eles fizeram? Eles fizeram porque eles precisaram fazer também. Né? Então, nós vamos chegar nesse ponto em que vai virar uma prioridade, primeiro, da população. A população precisa querer, né? Para poder virar prioridade dos políticos, dos governos, dos gestores, etc. Porque a gente sabe que, em geral, a política corre atrás da expectativa da população, né? Então, primeiro isso, eu tenho certeza que nós vamos fazer. Só espero que a gente vá fazer a tempo de eu ver, poder usufruir disso. Mas se eu não, meu filho, talvez ele possa usufruir. Agora, a Estela já colocou aqui uma série de fatores que esses fatores são primordiais para que a gente comece a fazer. Mas dentro da nossa perspectiva, que não trabalha com essa da gestão pública, que realmente a gente, quando vê o tamanho do problema, a gente até fica um pouco desanimado, como você estava dizendo antes. Você fala, pô, mas isso vai precisar um esforço muito grande, muito dinheiro, muito etc. Mas a gente trabalha numa escala que é a escala local. Então, é a escala do morador. Então, a gente consegue, e isso, o ambiente, os rios, eles têm uma resposta tão rápida a qualquer melhoria. Então, você para de jogar lixo, tira o lixo, abre uma pequena nascente, faz um pequeno lago, planta, imediatamente você vê aquilo já começar a melhorar de uma maneira incrível. E, Luiz, qual que é o maior desafio em relação à despoluição dos rios em São Paulo, na sua opinião? Eu acho, primeiro é esse. Primeiro que a gente tenha essa consciência de que eles não estão sujos, não estão degradados, porque um dia a gente fez isso. Eles estão assim porque a gente fez isso ontem, fez hoje de manhã e vai fazer hoje à tarde. A gente continua fazendo. Né? Então, quando a gente perceber isso, vai falar, pô, a gente tem que tomar essa iniciativa de parar de fazer primeiro. Né? Porque, em geral, os projetos são sempre voltados para aquela coisa, nós vamos limpar, né? Não, a primeira coisa a fazer é parar de sujar, né? Para depois pensar, então nós vamos recuperar, etc. Eu não sei o que você acha. Aí, para você, Estela. Eu tenho certeza que o Luiz está certo. O tipo de trabalho que o Rios e Ruas faz e o trabalho que a Águas Claras faz são muito complementares. Não é? E em escalas distintas, não é, Luiz? Mas os dois têm que vir juntos. Sim. E eu diria que tem um desafio que nós ainda não sabemos fazer. Porque nós sabemos como recolher o lixo e fazer um melhor manejo de resíduos sólidos, nós sabemos como recolher o esgoto e levar para estações, ainda não fazemos o suficiente. Mas isso tem uma lógica minimamente estabelecida. Mas os rios, para serem vivos, precisam de ser alimentados por um território com muita área verde, com muita área permeável, muita área vegetada. E a cidade está indo na contramão disso. E alagável também, né? Área alagável, não é? Nós tentamos sempre eliminar as áreas alagáveis porque a gente quer ocupar essas áreas, mas são áreas de respiro dos rios. Nós precisamos repensar a cidade para despavimentar trechos, para ter áreas de respiro para os rios. Isso é um grande desafio. Luiz, Estela, infelizmente o programa está chegando ao fim. Estela, deixa um contato para quem quer conhecer o trabalho da associação. Ótimo. Águas Claras tem site, Facebook, Instagram e e-mail. Procurando na internet é muito fácil, Águas Claras do Rio Pinheiros. E o e-mail é contatos@águasclarasdoriopinheiros.org.br. E Luiz, deixe contato também da iniciativa Rios e Ruas. Ok, também é fácil de encontrar na internet. No Facebook é facebook.com/Rios e Ruas e o site é riosirruas.com. E o e-mail é riosirruas@gmail.com. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Ecocidade. Já estão convidados para voltar mais vezes, que esse assunto precisa ser ainda mais discutido. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. Nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.
Down.